Meu nome é Keila, e desde que consigo lembrar, fui moldada para ser a base silenciosa sobre a qual minha família construiu o próprio conforto. Eu era a que resolvia, a que suportava, a que dizia sim, mesmo quando queria dizer não. Cresci ouvindo que eu era forte, e por muito tempo acreditei que isso era uma virtude. Hoje percebo que era apenas a forma que todos encontraram de me prender em uma função que nunca escolhi. Minha irmã Luciana sempre foi o orgulho da casa. 4 anos mais velha, com aquele jeito expansivo, sorriso largo e uma habilidade quase teatral de fazer todos aplaudirem até os menores de seus feitos. Eu me recordo de estar em uma apresentação de escola, segurando flores no canto do palco, enquanto meus pais gritavam o nome dela da plateia como se fossem fãs devotos. Quando eu entrava em cena, os aplausos minguavam, e logo que terminava minha parte, eles voltavam a se levantar para aplaudir Luciana. Esse era o retrato da minha infância, estar sempre em segundo plano, à sombra da estrela. A vida adulta não trouxe mudanças. Quando me formei em arquitetura, preparei um jantar simples, sonhando que, enfim, meus pais olhariam para mim com orgulho. Mas naquela noite, recebi apenas uma ligação curta de minha mãe: Luciana está embarcando para um curso no exterior, não vamos poder ir. Você entende, não é? Eu entendi, ou pelo menos fingi entender. Sorri para as cadeiras vazias na minha frente e disse a mim mesma que não precisava deles para ser feliz. Mas a verdade é que chorei naquela noite como nunca antes. Luciana sempre soube como usar sua posição. Keila, me ajuda com os convites da minha festa. Keila, pega esse vestido na costureira para mim. Keila, você pode cuidar da mamãe enquanto eu viajo? E eu, sem forças para negar, obedecia. Quando tentei impor limites, minha mãe respondeu com a frase que ecoa até hoje em minha mente: você é mais forte, filha. Luciana não aguenta tanta pressão, ajude sua irmã. Era como se a força que me atribuíam fosse uma maldição, uma justificativa para me sobrecarregar sem culpa. Meu pai não era diferente. Luciana tem o dom de encantar as pessoas, você tem o dom de resolver os problemas. Cada uma com seu papel. Eu nunca quis esse papel. Não queria ser apenas a sombra da irmã, a responsável pelos bastidores. Queria ser vista, reconhecida, valorizada. Mas na dinâmica da minha família, isso parecia impossível. Em casa, com Rafael, a situação não era muito melhor. Ele não me tratava mal, mas sua passividade era quase tão dolorosa quanto as palavras afiadas de Luciana. Quando eu desabafava, recebia sempre o mesmo conselho: Keila, não se desgaste. Eles são assim, você sabe. Eu queria gritar, sacudir seus ombros e perguntar por que ele não enxergava como aquilo me destruía. Mas em vez disso, calava. O silêncio se tornou meu companheiro, porque até mesmo dentro do meu casamento eu me sentia sozinha na luta. As manhãs eram sempre iguais, eu me levantava cedo, preparava o café, conferia os projetos acumulados na mesa e, antes mesmo de começar meu trabalho, já recebia mensagens da minha mãe. Keila, o banco me ligou, pode ver isso para mim? Keila, seu pai precisa de você, vá até ele. E, como uma máquina programada, eu ia. A vida não era minha, era uma extensão das necessidades deles. Havia noites em que me deitava e encarava o teto, tentando imaginar um mundo diferente. Perguntava a mim mesma o que teria acontecido se, em algum momento, eu tivesse tido a coragem de dizer não. Mas não dizia. Engolia minha frustração junto com as lágrimas e, no dia seguinte, voltava a cumprir meu papel. No fundo, porém, havia algo que eles não sabiam: uma chama silenciosa crescia dentro de mim. Era pequena, quase invisível, mas estava lá, queimando devagar, me lembrando de que eu não poderia viver para sempre como sombra. Eu não sabia como, nem quando, mas tinha certeza de que, em algum momento, encontraria uma forma de quebrar as correntes que me prendiam. E, mesmo sem perceber, o destino já começava a se mover. O peso das expectativas ainda esmagava meus ombros, mas em silêncio eu me preparava para a maior virada da minha vida, um passo que mudaria tudo o que eles acreditavam controlar. As relações dentro da minha família sempre foram um jogo de poder, e, nesse jogo, eu nunca fui a vencedora.
Se com meus pais eu carregava o peso da responsabilidade, com Luciana eu enfrentava diariamente o peso da humilhação. Ela tinha uma maneira peculiar de transformar cada encontro em um palco para mostrar como era superior a mim. E eu, como coadjuvante involuntária, estava sempre ali, sustentando o cenário sem jamais receber aplausos. Lembro de um jantar em sua casa, um daqueles encontros em que todos se reuniam para celebrar uma conquista dela. A mesa estava impecavelmente arrumada, vinhos caros, pratos sofisticados. Luciana, de vestido vermelho, caminhava de um lado para o outro exibindo os detalhes da decoração como se fosse uma rainha em seu castelo. Eu me sentei em silêncio, observando-a desfilar. De repente, ela se aproximou de mim e, com aquele sorriso que parecia afetuoso, mas escondia veneno, disse: Keila, você não trouxe nenhuma sobremesa? Achei que ao menos isso você poderia fazer, já que está sempre tão ocupada com esses seus projetinhos. A palavra projetinhos ecoou na sala, e meus pais riram, cúmplices, como se aquilo fosse apenas uma brincadeira inocente. Eu sorri de volta, por hábito, mas por dentro senti meu estômago revirar. Era sempre assim, cada frase dela era uma pequena lâmina afiada, cortando sem deixar sangue aparente. Luciana tinha a habilidade de transformar meu silêncio em combustível para o ego dela. E meus pais aplaudiam, cegos para a dor que eu carregava. Rafael estava ao meu lado naquela noite. Ele percebeu meu desconforto, mas, como sempre, preferiu evitar conflito. Quando entramos no carro de volta para casa, eu perguntei: você não acha que ela exagerou? Ele suspirou e respondeu: Keila, não leve tão a sério. Você sabe como sua irmã é. Essa frase, repetida tantas vezes, já não tinha mais efeito de consolo. Em vez de aliviar, apenas reforçava a sensação de que eu era invisível, até mesmo para o homem que deveria estar do meu lado. Os favores que Luciana me pedia eram constantes e calculados. Um dia, recebi uma ligação dela logo cedo: Keila, preciso que você busque meu vestido na costureira, não vou ter tempo. É para um evento importante, você entende, né? Eu estava atolada em prazos, mas, antes que pudesse recusar, ela completou: você é a mais organizada, só você pode resolver isso para mim. Era impressionante como conseguia transformar sua arrogância em um pedido revestido de falsa admiração. E, mais uma vez, eu fui. O pior não eram os favores, mas a forma como ela recontava essas histórias. Em reuniões de família, dizia: se não fosse por mim, Keila estaria perdida. Eu é que mostro o caminho, ajudo quando ela não consegue lidar. E ninguém a corrigia. Eu ficava calada, olhando para o copo de água nas minhas mãos, tentando controlar a raiva que me queimava por dentro. Com o tempo, percebi que meu silêncio tinha se tornado a moldura perfeita para que Luciana pintasse a imagem que queria. Quanto mais eu me calava, mais ela crescia, e quanto mais ela crescia, mais meus pais se orgulhavam dela. Era um ciclo vicioso, e eu era a engrenagem silenciosa que o mantinha funcionando. Mas havia algo diferente em mim naquela fase. Eu já não absorvia seus comentários com a mesma passividade de antes. Cada palavra dela, cada humilhação, ia se acumulando em um canto escondido da minha mente, como pedras empilhadas à espera de um desmoronamento inevitável. Eu ainda não sabia como ou quando esse desmoronamento viria, mas sabia que não poderia sustentar aquelas pedras para sempre. Aos poucos, comecei a observar Luciana com outros olhos. Por trás da segurança que ela demonstrava, percebi fissuras, um nervosismo disfarçado em suas falas, uma necessidade quase desesperada de provar que era admirada. Como se, no fundo, ela tivesse medo de que todos descobrissem que sua confiança não passava de fachada. Essa constatação não me trouxe consolo, mas acendeu uma centelha de algo novo, a certeza de que minha irmã precisava me diminuir para se manter de pé. Naquele período, ainda não havia dado nenhum passo concreto para mudar minha situação, mas já carregava dentro de mim a semente da rebelião. O jogo dela dependia do meu silêncio, e eu começava a entender que, no dia em que eu resolvesse falar, a estrutura toda desabaria. E, embora ainda não tivesse coragem de dizer nada, eu sabia que esse dia estava mais próximo do que todos imaginavam. A ideia da cabana surgiu como um sussurro dentro de mim,
quase um segredo contado pelo vento em noites silenciosas. Eu estava sentada na sacada do meu apartamento, olhando para o horizonte da cidade que nunca descansava, e pensei, e se eu tivesse um lugar só meu? Um lugar onde ninguém pudesse me encontrar, exigir ou diminuir? Essa pergunta ficou martelando na minha mente como uma música impossível de esquecer. Comecei a procurar em silêncio, escondida até mesmo dos olhos de Rafael. Nas madrugadas em que ele dormia, eu vasculhava sites de imóveis, folheava revistas antigas, imaginava refúgios que ainda não conhecia. Era como se eu estivesse costurando um sonho em segredo, ponto a ponto, com medo de que alguém descobrisse e rasgasse antes mesmo de estar pronto. Foi em uma manhã chuvosa que vi o anúncio, uma cabana simples, de madeira escura, à beira de um lago cercado por árvores altas. A foto mostrava uma varanda estreita, uma lareira de pedra e uma janela ampla que refletia a luz da água. Meu coração disparou como se, naquele instante, eu tivesse encontrado uma parte perdida de mim mesma. É aqui, pensei, e o pensamento foi tão intenso que quase falei em voz alta. Visitei a cabana sozinha, sem contar a ninguém. A estrada era estreita, ladeada por árvores que se curvavam como se guardassem o caminho. Quando estacionei e coloquei os pés no chão úmido, senti o cheiro da terra misturado ao frescor do lago. A cada passo que dava em direção à varanda, mais forte era a sensação de que aquele lugar me chamava. Entrei e encontrei móveis antigos, o piso rangendo sob meus pés, e um silêncio tão profundo que parecia me abraçar. Pela primeira vez em anos, respirei fundo sem sentir o peso de expectativas. Não foi uma decisão racional. Era caro, eu teria de reorganizar minhas finanças, abrir mão de alguns luxos e trabalhar dobrado. Mas nada disso importava. A cabana não era apenas um imóvel, era a promessa de liberdade. Eu assinei os papéis com as mãos trêmulas, como quem guarda um segredo proibido. Saí dali com as chaves escondidas no bolso, sentindo-me mais leve, como se tivesse acabado de recuperar algo que sempre foi meu. Quando contei a Rafael, esperei qualquer reação, surpresa, reprovação, talvez até raiva. Mas ele apenas me olhou em silêncio, como quem tenta decifrar algo que não entende. Você comprou uma cabana sem falar comigo antes? Perguntou, e eu respondi, sim. Porque precisava de um espaço que fosse só meu. Ele suspirou, passou a mão pelos cabelos e disse, se é isso que você quer, eu apoio. Não havia entusiasmo, mas também não havia reprovação. Era como se ele aceitasse, mas não se envolvesse. E, de certa forma, isso me servia. Decidi manter o segredo longe da minha família. Eu sabia exatamente o que aconteceria se descobrissem. Minha mãe diria que eu estava sendo egoísta, meu pai acharia um desperdício, e Luciana transformaria a cabana em palco para exibir sua falsa generosidade, dizendo que só eu, incapaz, precisava de um lugar para fugir. Não. Aquele espaço seria blindado, inacessível para eles. Nas semanas seguintes, fui várias vezes à cabana. Levei livros, uma manta antiga, algumas velas. Passei horas sentada na varanda, ouvindo o som do lago batendo contra as pedras. Eu fechava os olhos e sentia como se todo o peso do mundo desaparecesse. Era meu segredo, meu esconderijo, minha revolução silenciosa. A cada visita, eu me reconstruía um pouco. Olhava meu reflexo na janela e não via apenas a mulher cansada, mas alguém que finalmente estava criando raízes próprias. No silêncio daquele lugar, eu me permitia sonhar com uma vida diferente. Uma vida em que eu pudesse ser mais do que a sombra de Luciana, mais do que a filha útil, mais do que a esposa compreensiva. Ali, eu era apenas Keila, e isso era suficiente. Eu não sabia ainda o quanto esse segredo mudaria tudo. Naquele momento, só sentia a doçura de ter conquistado algo que ninguém poderia tirar de mim. Ou, pelo menos, era o que eu acreditava. A primeira vez que dormi na cabana foi como atravessar um portal. Deitei-me em uma cama simples, com lençóis ásperos que cheiravam a madeira e tempo, e pela primeira vez em muitos anos, não ouvi o barulho incessante do celular vibrando com pedidos da minha família. Não havia a voz da minha mãe pedindo que eu resolvesse burocracias, nem o tom arrogante de Luciana disfarçado de favor.
Apenas o som do vento balançando as árvores e o render suave das paredes de madeira que pareciam respirar comigo. Acordei ao amanhecer, quando o sol atravessava a janela grande da sala e pintava o chão com faixas douradas. Levantei devagar, sem pressa, e caminhei até a varanda. O lago refletia o céu em tons de azul e laranja, e eu tive a sensação de que estava olhando para dentro de mim mesma. A água calma me devolvia uma paz que eu não lembrava como era. Ali, o tempo parecia desacelerar. Passei aquele dia explorando cada canto da cabana. A lareira de pedra, que parecia ter histórias para contar, a cozinha pequena, mas aconchegante, traz marcas nas tábuas do piso, lembranças silenciosas de quem já tinha vivido ali. Era como se o lugar tivesse me escolhido, e não o contrário. Levei uma pequena caixa com alguns objetos meus, livros, cadernos e uma caneca que sempre usei para café em momentos importantes. Coloquei tudo em lugares estratégicos, como quem planta raízes. Sentei-me à mesa com um caderno em branco e comecei a escrever. Não eram projetos de trabalho, nem listas de obrigações, mas palavras soltas, memórias, sonhos esquecidos. Escrevi sobre como era ser invisível na minha própria família, sobre o quanto doía ser constantemente forte, e sobre o desejo de existir sem precisar provar nada para ninguém. Quando terminei a primeira página, percebi que minhas mãos tremiam. Eu nunca tinha me permitido escrever sobre mim. À noite, acendi a lareira. O crepitar do fogo se misturava com o cheiro da madeira queimando, e eu me encolhi em uma manta grossa, ouvindo apenas o silêncio. Naquele momento, compreendi algo que nunca tinha ousado pensar: eu podia ser feliz sozinha. Não era a solidão que me assustava, mas o fardo de estar sempre cercada de pessoas que me sugavam até a última gota. O que havia me matado aos poucos não era o isolamento, e sim a presença errada. Lembrei-me de Luciana naquele instante. Quase pude ouvir sua voz zombeteira se descobrisse a cabana. Uma casinha velha? Isso é o seu grande tesouro, Keila? Imaginei o riso de meus pais, as críticas veladas, as comparações. Sorri sozinha diante do fogo, porque sabia que eles jamais entenderiam o valor daquele lugar. Para eles, tudo se media em números, em status, em aparências. Mas para mim, a cabana era liberdade. Era o espaço onde finalmente podia respirar sem pedir permissão. Cada vez que eu ia até lá, levava algo novo. Uma almofada bordada por mim mesma, um vaso pequeno com flores silvestres colhidas na beira da estrada, uma cortina leve que deixava o sol entrar suavemente. Aos poucos, transformei a cabana em um reflexo daquilo que eu sempre sonhei ser: simples, autêntica, protegida. Havia noites em que eu deitava na cama e ouvia os sons da floresta, corujas, o farfalhar das folhas, o eco distante da água se movendo. E em vez de sentir medo, eu sentia pertencimento. Como se cada árvore fosse uma sentinela guardando meu segredo, como se o lago fosse um espelho onde eu podia me enxergar de verdade. O mais curioso é que, mesmo guardando o segredo, eu nunca me senti culpada. Ao contrário, havia um prazer quase infantil em saber que, enquanto minha família acreditava que eu era a mesma de sempre, eu tinha um lugar só meu. Um espaço que eles jamais poderiam alcançar. Cada vez que pensava nisso, sentia um arrepio de satisfação percorrer minha pele. Naquele refúgio secreto, eu comecei a reaprender quem era Keila. Não a irmã útil, não a filha forte, não a esposa paciente. Apenas eu, nua diante do silêncio, livre para existir sem que ninguém me dissesse como deveria ser. Eu não sabia ainda que esse segredo seria invadido e profanado, mas, naquele momento, a cabana era o único pedaço do mundo onde eu finalmente me sentia inteira. Eu estava em uma viagem a trabalho quando tudo aconteceu. Lembro-me da rotina apressada do hotel, os papéis espalhados sobre a mesa, meu notebook aberto, e eu tentando manter a mente focada em prazos e projetos. A vida parecia normal naquele instante, com o peso habitual de responsabilidades. Até que meu celular vibrou. Olhei para a tela e vi a notificação de uma mensagem de um amigo próximo, alguém que conhecia meu segredo. Ele morava perto do lago e sabia sobre a cabana, mas eu havia deixado claro que ninguém deveria comentar nada com minha família. Abri a mensagem sem pensar muito. Primeiro veio uma frase curta:
você precisa ver isso agora. Logo em seguida, os vídeos começaram a chegar. Apertei o play e meu coração pareceu parar. Ali, na tela pequena, eu vi minha cabana, meu refúgio secreto, meu único espaço intocado. Mas não estava vazia, não era o cenário de paz que eu conhecia. Estava cheia de gente. Minha irmã, Luciana, surgia em primeiro plano, rindo alto, com uma taça de vinho nas mãos. Ela caminhava pelo espaço como se fosse a dona, mostrando cada canto para os convidados, como se fosse um troféu conquistado por ela. Olhem só essa vista maravilhosa, dizia, com aquele tom arrogante que eu conhecia tão bem. Ao fundo, vi meus pais sentados na varanda, conversando animadamente, como se aquela fosse a casa deles desde sempre. O lago refletia a luz da festa improvisada, e o som das gargalhadas atravessava a tela como facadas. Meu corpo inteiro gelou. A cada segundo do vídeo, era como se arrancassem um pedaço do meu segredo. Minha mãe aparecia servindo comida, meu pai discutia com alguém sobre como a cabana precisava de reformas e Luciana se exibia. É um lugar perfeito para encontros de família. Agora teremos nosso próprio espaço no lago, ela declarou, e todos aplaudiram. Senti meu estômago revirar. As mãos tremiam tanto que quase deixei o celular cair. Eu me sentei na beira da cama do hotel, tentando entender. Como tinham descoberto? Como tiveram a ousadia de invadir algo que não lhes pertencia? O vídeo mostrava mais do que uma simples invasão, mostrava apropriação. Eles estavam ali celebrando, como se aquele lugar fosse fruto do esforço deles, como se eu não existisse. Respirei fundo, mas o ar parecia não entrar nos pulmões. O quarto do hotel se tornou pequeno demais, sufocante. Apertei os olhos, mas as imagens continuavam dançando na minha mente. Era como se todo o trabalho que fiz para proteger meu espaço tivesse sido arrancado de mim em segundos. Peguei o celular de novo e, sem pensar duas vezes, encaminhei os vídeos para Rafael. Meus dedos mal conseguiam digitar. Apenas escrevi, olha o que eles fizeram. Fiquei olhando para a tela, esperando uma resposta. Minutos depois, o celular vibrou. Ele não escreveu nada, apenas mandou um áudio curto. Sua voz estava firme, quase fria, eu estou indo agora. Meu coração disparou ainda mais. Rafael nunca tinha falado com tanta dureza. Ele era sempre o homem calmo, o pacificador. Mas ali, percebi que algo nele também havia se quebrado. Passei os minutos seguintes andando de um lado para o outro no quarto, com as mãos suadas e a mente tomada por imagens da minha família dentro da cabana. Cada gargalhada, cada gesto, cada palavra ecoava em mim como uma afronta. Senti uma raiva tão profunda que me fez tremer. Não era apenas uma invasão de propriedade. Era uma invasão da minha alma, do único lugar onde eu tinha conseguido respirar sem eles. Olhei pela janela do hotel, a cidade pulsando lá embaixo, e tive a sensação de que a vida inteira estava prestes a mudar. Eu não sabia o que exatamente Rafael faria ao chegar lá, mas dentro de mim já sabia, nada seria como antes depois daquela noite. Meu segredo havia sido roubado. Minha família havia cruzado a única fronteira que eu ainda tinha. E eu estava prestes a assistir tudo desmoronar. Quando Rafael me disse que estava indo à cabana, eu não sabia o que esperar. Ele sempre fora calmo, conciliador, um homem que preferia o silêncio ao confronto. Mas a maneira como falou naquela noite carregava uma firmeza incomum, quase um corte. Eu fiquei sozinha no quarto do hotel, com o celular nas mãos, o coração acelerado e a mente tentando imaginar cada detalhe do que estava acontecendo a quilômetros dali. Depois de uma hora, a ligação dele chegou. A voz de Rafael estava tensa, mas firme, e eu conseguia ouvir o som abafado de vozes ao fundo, como um coro desconcertado. Keila, você não tem ideia do que encontrei aqui. Eles estavam todos rindo, bebendo, como se a cabana fosse deles. Mas quando eu entrei, o silêncio caiu como uma pedra. Foi como se alguém tivesse apagado a música no meio da festa. Fechei os olhos e pude visualizar a cena. Minha família congelando diante da presença dele, taças suspensas no ar, risos morrendo na garganta.
Eu quase podia sentir o peso desse silêncio atravessando paredes. Rafael continuou. Luciana foi a primeira a falar. Ela disse que estava apenas cuidando do lugar, que era para o bem de todos. Sua mãe completou dizendo que você estava sendo egoísta por esconder algo da família. Foi revoltante, Keila. Enquanto ele falava, eu apertava o celular contra o ouvido, as mãos suadas. Senti a raiva subir como uma onda. E o que você disse? Perguntei, minha voz falhando. Houve um segundo de silêncio do outro lado da linha, e então ele respondeu: eu disse que a cabana não era deles. Que você trabalhou para comprá-la, que esse espaço é seu e de mais ninguém. Eu disse que eles ultrapassaram todos os limites. Minhas pernas ficaram bambas. Rafael, que sempre preferia a neutralidade, finalmente tinha me defendido. E não de maneira tímida, mas com a clareza que eu sempre desejei ouvir. Ele suspirou fundo antes de continuar. Luciana tentou me enfrentar. Disse que você não teria conseguido nada sem a ajuda deles, que tudo o que você tem é reflexo da família. Eu olhei para ela e respondi: não. Tudo o que a Keila conquistou foi apesar de vocês. O rosto dela mudou. Keila. Foi como se eu tivesse arrancado a máscara que ela usava. As palavras dele ecoaram em mim como uma explosão. Eu quase podia ver a expressão de Luciana, aquele misto de raiva e surpresa por não ter controle da situação. Minha mãe, provavelmente, teria levado a mão à boca em choque. Meu pai, em silêncio, tentando manter a pose de autoridade. Rafael baixou a voz, quase como um sussurro. Depois disso, eles não sabiam mais o que dizer. Fizeram algumas tentativas de justificar, mas eu cortei cada uma delas. Disse que a cabana estava trancada para sempre para eles, que era o seu espaço e que ninguém mais tinha direito de pôr os pés aqui. Saí e deixei todos ali, paralisados. Eu me sentei na cama, ainda com o celular na mão, e senti algo que há muito não sentia: alívio. Pela primeira vez, alguém tinha falado por mim. Alguém tinha colocado limites claros diante da minha família. E, ironicamente, não fui eu. Foi Rafael, aquele que tantas vezes havia se calado, mas que, no momento certo, se ergueu como um muro intransponível. Fiquei em silêncio por alguns segundos, absorvendo cada detalhe do que ele tinha acabado de relatar. Finalmente, disse: obrigada. Você não imagina o quanto isso significa para mim. Do outro lado, ouvi sua respiração pesada. Eu devia ter feito isso há muito tempo, Keila. Mas agora, não vou permitir que eles tirem mais nada de você. Quando a ligação terminou, fiquei olhando para a escuridão do quarto, sentindo meu peito arder. A batalha tinha começado. Minha família não iria aceitar aquela derrota em silêncio. Eu conhecia bem Luciana e sabia que ela não descansaria até tentar recuperar o controle. Mas naquele instante, percebi que não estava mais sozinha. Pela primeira vez, Rafael e eu estávamos do mesmo lado, enfrentando juntos o peso de anos de manipulação. Naquele momento, uma certeza se firmou em mim: o confronto não tinha acabado. O que Rafael havia iniciado era apenas o prelúdio da tempestade que viria. E eu estava pronta para enfrentá-la. No dia seguinte, voltei à cabana. A estrada parecia mais estreita, as árvores mais altas e opressoras, como se o próprio caminho testasse minha coragem. Minhas mãos suavam no volante e meu coração batia com força. Eu sabia que encontraria minha família lá, sabia que eles não aceitariam a derrota silenciosamente. Mas, pela primeira vez, eu não estava disposta a recuar. Quando estacionei diante da varanda, vi o carro dos meus pais e o de Luciana. Todos estavam reunidos, esperando por mim, como se fosse um julgamento. Desci do carro devagar, segurei firme a chave da cabana no bolso e caminhei até eles. O silêncio era denso, cortante, e eu podia sentir a tensão no ar. Luciana foi a primeira a falar. Finalmente apareceu. Eu sabia que ia vir correndo quando descobrisse que não poderia esconder isso da família. A forma como ela pronunciou família tinha o peso de uma sentença. Respirei fundo, olhei diretamente em seus olhos e respondi: não é a família que está em questão, Luciana. É o respeito.
E vocês não têm nenhum por mim. Minha mãe ergueu as sobrancelhas, surpresa com meu tom. Keila, que drama. Fizemos isso pelo bem de todos. Você não entende que esse lugar pode ser um ponto de encontro da família? Para celebrarmos juntos? A voz dela soava doce, mas era o mesmo veneno de sempre, diluído em justificativas. Eu me aproximei, devagar, até ficar cara a cara com ela. Vocês não foram convidados. Vocês invadiram. E mais do que isso, tomaram para si algo que não lhes pertence. Meu pai tossiu, tentando impor autoridade. Não fale assim com sua mãe. Você sempre foi ingrata. Essa cabana não existiria se não fosse por tudo que fizemos por você. Ri, um riso seco que me surpreendeu. Tudo que fiz? Pai, eu cheguei até aqui apesar de vocês, não por causa de vocês. Vocês nunca me apoiaram. Nunca olharam para mim como alguém capaz. Vocês só me usaram quando precisavam de algo resolvido. E agora, querem transformar até meu refúgio em propriedade de vocês? Luciana tentou intervir, com aquele sorriso irônico que sempre carregava. Ah, Keila, pare de se vitimizar. Você nunca teve coragem de ser alguém. Eu é que sempre puxei a família para frente. Você devia me agradecer. Dessa vez, não desviei o olhar, não engoli as palavras. Você precisa me diminuir para se sentir grande, Luciana. Sua vida inteira foi construída em cima da imagem que criou para os outros. Mas eu não preciso disso. Eu não preciso de plateia para existir. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Meus pais me olhavam como se não me reconhecessem. Luciana apertava os punhos, o sorriso começando a tremer. Eu sentia minha voz firme, sem hesitação, como se todas as palavras guardadas durante anos estivessem finalmente libertas. Aproximei-me da porta da cabana, tirei a chave do bolso e a levantei para que todos vissem. Esta cabana é minha. Comprei com o meu trabalho, com o meu esforço, com as noites em que chorei sozinha e mesmo assim continuei em pé. Vocês não têm direito de estar aqui. Não vou permitir que invadam o único espaço que construí para mim. Se quiserem comemorar, riam e brindem em suas próprias casas. Aqui, nunca mais. Minha mãe tentou argumentar, mas sua voz falhou. Meu pai desviou o olhar, como se tivesse sido atingido. E Luciana? Luciana simplesmente ficou imóvel, como uma atriz cuja cena tinha sido roubada pela coadjuvante que finalmente decidiu falar. Coloquei a chave na fechadura, virei e entrei na cabana. O som do trinco ecoou como um veredito final. Pela primeira vez, não era a filha obediente, a irmã invisível ou a mulher paciente. Pela primeira vez, era apenas eu, inteira, usando uma voz que eles nunca haviam ouvido. Fechei os olhos, encostei a testa na madeira fria da porta e respirei fundo. A batalha estava longe de terminar, mas algo irrevogável havia acontecido, eu tinha quebrado o silêncio. E aquele som ecoaria para sempre na mente deles. Quando voltei a abrir a porta da cabana, minutos depois, encontrei minha família ainda ali, como se esperassem que eu mudasse de ideia. Mas algo no ar já havia se transformado. O silêncio não era apenas desconforto, era acusação, era medo. Eu os olhei de cima a baixo, e foi como enxergar, pela primeira vez, a fragilidade escondida por trás de cada gesto deles. Luciana tentou manter a pose. Estava com os braços cruzados, o queixo erguido e aquele sorriso de deboche que sempre carregava. Mas seus olhos atraíam. Havia um brilho inquieto neles, como se a segurança que tanto ostentava estivesse prestes a desmoronar. Ela foi a primeira a falar, como sempre. Você realmente acredita que pode nos afastar? Essa cabana nunca vai ser só sua. Você não consegue existir sem a gente, Keila. Dessa vez, eu não precisei levantar a voz. Apenas caminhei até ela, firme, e respondi, não, Luciana. Você é quem não existe sem mim. Precisa me diminuir para se sentir grande. Precisa invadir meus espaços porque, no fundo, não tem nada seu. Tudo que você mostra ao mundo é uma máscara. E hoje,
essa máscara caiu. O sorriso dela se desfez por um instante, e eu vi algo que nunca tinha visto antes: medo. Minha mãe, aflita, tentou intervir. Não fale assim com sua irmã. Ela sempre fez de tudo por essa família. Olhei para minha mãe com um peso que me vinha do fundo da alma. Fez de tudo por vocês, talvez. Por mim, só restou desprezo. Vocês aplaudiam cada passo dela e me tratavam como se eu fosse apenas o alicerce, invisível e descartável. Mas eu não vou mais carregar essa casa sozinha. Meu pai tossiu, nervoso, e disse: cuidado com as palavras, Keila. Você está desrespeitando seus pais. Eu encarei, sentindo a raiva e a clareza queimando juntas. Não é desrespeito dizer a verdade. O desrespeito foi de vocês, quando me reduziram a alguém que só servia para consertar suas falhas. Vocês se alimentaram do meu silêncio, e agora não sabem como lidar quando eu finalmente falo. A cada frase minha, eu via as expressões deles mudarem. Luciana mordia os lábios, furiosa por não conseguir controlar a situação. Minha mãe desviava o olhar, como se tentasse fugir da própria consciência. E meu pai, que sempre se manteve como o pilar da autoridade, estava curvado, sem força para me enfrentar. Vocês sempre acharam que eu não reagiria, continuei, sentindo a voz crescer dentro de mim, mas agora eu vejo, todo o poder que vocês acreditavam ter era construído em cima da minha submissão. Eu era o alicerce da farsa de vocês. E esse alicerce quebrou. Luciana deu um passo à frente, as mãos cerradas. Você acha que é melhor do que a gente agora? Por que comprou uma cabana velha? Ri, um riso leve, quase irônico. Não é sobre a cabana, Luciana. É sobre mim. Pela primeira vez, tenho um espaço que não precisa do seu aplauso, do julgamento dos nossos pais ou do silêncio de ninguém. É meu. E você não pode tocar nisso. Ela abriu a boca para responder, mas não conseguiu. Vi seus ombros caírem, vi a respiração pesada denunciando a queda da máscara. Luciana, a mulher que sempre acreditou ser indestrutível, estava ali diante de mim, menor do que nunca. Meus pais permaneceram calados, cada um mergulhado em um abismo que não tive coragem de decifrar. Pela primeira vez, não foram eles que me fizeram sentir pequena. Foram eles que encolheram diante de mim. Eu respirei fundo, olhei em volta e percebi o quanto aquela cena simbolizava. Anos de silêncio e de feridas estavam finalmente expostos. Não havia mais como voltar atrás. A máscara da perfeição, da superioridade, da autoridade, tinha caído. E eu era quem permanecia de pé. Naquele instante, compreendi algo simples, mas definitivo: eles não tinham mais poder sobre mim. Não importava o que tentassem, a ilusão havia se quebrado. E no fundo, todos eles sabiam disso. Quando fechei a porta da cabana atrás de mim naquela noite, senti que não era apenas a madeira que se trancava. Era um ciclo inteiro de dor, silêncio e submissão que eu finalmente encerrava. Mas o fim de um ciclo sempre traz consequências, e as minhas começaram a se revelar nos dias seguintes. Luciana foi a primeira a reagir. Não aceitou a derrota. Passou dias me ligando, enviando mensagens longas, algumas cheias de veneno, outras implorando para conversarmos como irmãs. Eu li cada palavra com calma e, pela primeira vez, não respondi. O silêncio que ela sempre me obrigou a engolir agora era minha arma. Descobri que nada desestabilizava mais Luciana do que não ter plateia para seu teatro. Pouco tempo depois, ouvi de conhecidos que ela andava furiosa, tentando contar a versão dela da história, dizendo que eu a tinha expulso de um espaço da família. Mas ninguém parecia lhe dar razão. A máscara que caiu diante de mim começava a cair diante de todos. Meus pais, por outro lado, ficaram mergulhados em um desconforto profundo. Minha mãe não sabia como lidar com minhas palavras, e, ao invés de me procurar, procurou Rafael. Ligou para ele chorando, dizendo que eu estava fria e distante. Ele respondeu com firmeza: ela não está fria. Ela apenas cansou de ser usada. Meu pai, orgulhoso demais, preferiu o silêncio. Não me ligou, não escreveu,
mas sei que em seu íntimo foi atingido como nunca. Pela primeira vez, ele teve que encarar a verdade: a filha invisível não era mais invisível. Rafael, meu marido, mudou depois daquela noite. Eu percebi em seus olhos. O homem que tantas vezes se calava, agora me olhava com uma admiração silenciosa. Um dia, sentado comigo na varanda da cabana, ele disse: eu deveria ter te defendido antes. Mas agora não vou deixar ninguém te roubar de novo. Suas palavras me aqueceram mais do que o fogo da lareira. Senti que estávamos, enfim, do mesmo lado. O silêncio dele, antes sufocante, se transformou em presença verdadeira. E eu também mudei. A cabana deixou de ser apenas um segredo escondido. Ela se tornou símbolo da minha libertação. Ali, comecei a reconstruir não apenas minha vida, mas a mim mesma. Passei a escrever diariamente em meus cadernos, registrar pensamentos, sentimentos, até dores antigas que ainda precisavam sair. A cada página, era como se eu limpasse camadas de sujeira que minha família havia depositado sobre mim por anos. Não digo que tudo foi fácil. Houve momentos de culpa, quando a voz da minha mãe ecoava na minha mente, acusando-me de egoísmo. Houve também momentos de dúvida, quando pensei se estava sendo dura demais. Mas sempre que esses pensamentos me atacavam, eu voltava para a varanda da cabana, olhava o reflexo do lago e lembrava: aqui, eu existo inteira. Aqui, ninguém me diminui. Com o tempo, percebi que não precisava cortar laços de sangue para me libertar, mas sim cortar as correntes que me prendiam a eles. Se quisessem me ver, teriam que vir sem exigir, sem invadir, sem manipular. Caso contrário, ficariam do lado de fora. Era simples, e ao mesmo tempo revolucionário. Luciana nunca mais entrou naquela cabana. Meus pais também não. Eles tentaram, de forma sutil, se aproximar, mas nunca da mesma maneira. Sabiam que eu não era mais a mesma, e que aquele espaço, físico e simbólico, jamais estaria ao alcance deles. Eu havia colocado um limite inquebrável, e eles entenderam. No último entardecer do verão, sentei-me sozinha na varanda, olhando o lago. O céu se tingia de laranja e púrpura, e o reflexo na água parecia me devolver uma versão nova de mim mesma. Rafael se aproximou em silêncio, colocou a mão sobre a minha e apenas disse: você venceu, Keila. E eu sorri, não de triunfo, mas de paz. A consequência de tudo não foi apenas o silêncio da minha família diante da minha força, nem a queda da máscara de Luciana, nem a dúvida que corroeu meus pais. A consequência verdadeira foi dentro de mim: finalmente me libertei. E naquele momento, à beira do lago, entendi que eu não precisava mais pedir para ser vista. Eu já me enxergava. E isso, por fim, era tudo o que sempre desejei. Fico muito feliz por você ter ficado até o final do vídeo. O que você achou dessa linda história? Coloque nos comentários sua opinião, deixe seu like, se inscreva no canal, e ative o sininho de notificações para não perder uma história preciosa. Até a próxima!